Imagine se alguém lhe sussurrasse um segredo, uma verdade tão profunda que revela a própria alma de Aquário. Uma verdade que apenas 4 signos em todo o zodíaco conseguem alcançar com profundidade sagrada e compreensão genuína. Isso é mais do que astrologia. É uma jornada do espírito, uma viagem pelas correntes invisíveis que moldam nossos laços, nosso destino e os fios invisíveis que nos conectam através do tempo. O que você está prestes a sentir pode despertar algo dentro de você, algo ancestral, algo que anseia por ser lembrado. Permaneça com cada palavra até o fim, porque a cada momento que você escuta, uma nova camada do mistério se revela. E eu prometo, o que se segue é para você. Aquário é diferente de qualquer outro signo. Eles não amam como o mundo espera. Não seguem um caminho comum. Seu coração não se abre por pressão ou por hábito. Em vez disso, se abre por ressonância, por uma frequência espiritual que poucos realmente compreendem. Um aquariano busca aquela alma rara que pode caminhar ao seu lado sem medo, sem a necessidade de controlar o vasto e ilimitado universo que vive dentro de si. É por isso que seu amor parece impossível para alguns e divinamente magnético para outros. E quando você descobrir por que apenas 4 signos específicos são capazes de amá-los com toda a verdade do seu ser, algo dentro de você se encaixará suavemente. Você sentirá um reconhecimento surgir, gentil e certo. Antes de revelarmos esses 4 signos sagrados, precisamos primeiro adentrar a essência de Aquário. Amar um aquariano é compreender a energia do movimento para frente, o pulso da mudança, a coragem de se manter firme em um mundo que muitas vezes não compreende o extraordinário. Aquário é o buscador, o sonhador, o visionário, aquele que ouve os sussurros do universo muito antes de qualquer outra pessoa. Seu coração não é apenas um coração. É um portal, um limiar espiritual onde a humanidade encontra uma consciência superior. Aqueles que os amam devem estar prontos para cruzar esse limiar com abertura e verdade. Todos que encontram um aquariano sentem algo em comum, algo quase celestial, algo que chama a atenção da alma. Alguns se afastam porque a energia parece vasta demais, imprevisível demais. Outros se aproximam porque se sentem vistos de uma maneira que desafia toda a lógica. Aquário tem esse domínio. Eles conseguem olhar para alguém e perceber não apenas quem essa pessoa é, mas também quem ela está se tornando. Apaixonam-se pelo potencial, pela autenticidade, pela alma que reside sob a superfície. Mas apenas alguns poucos conseguem sustentar esse tipo de amor com a estabilidade e a profundidade que Aquário realmente precisa. E agora, ao começarmos, convido você a respirar profundamente, a abrir sua mente e a escutar com aquela parte de você que compreende a intuição, os símbolos e o destino. O que você ouvir nos próximos momentos não é apenas informação. É iluminação. Se alguma parte deste início tocar você, aproprie-se dela, abrace-a e deixe-a se instalar dentro de você. Antes de continuarmos, você pode escrever esta simples afirmação nos comentários como uma declaração da sua própria energia. Honro o amor que está alinhado com o meu caminho mais elevado. Aquário não é apenas um signo no zodíaco. É um fenômeno, um pulso vivo de eletricidade cósmica que se move pelo mundo com um propósito que parece ancestral, quase profético. Quando falamos de Aquário, falamos do indivíduo que carrega a vibração do amanhã enquanto vive no presente. Ele sente o que os outros não percebem. Eles ouvem o que fica subentendido. Sentem a energia coletiva da humanidade como um rio calmo e constante fluindo sob sua consciência. Para muitos, Aquário parece distante, imprevisível ou emocionalmente complexo. Mas a verdade é que eles estão simplesmente sintonizados em uma frequência mais elevada que a maioria nunca aprendeu a reconhecer. Quando você se senta com um aquariano, você não está se sentando com alguém que ama a superfície da vida. Você está se sentando com alguém que busca a verdadeira arquitetura da alma. Eles são guiados por uma força planetária de despertar e libertação, o que lhes confere uma capacidade extraordinária de perceber padrões futuros muito antes que eles se manifestem. Eles caminham pela vida carregando mapas invisíveis, lendo os sinais sutis do destino e sentindo o propósito mais profundo por trás de cada conexão. É por isso que seu amor é tão raro e tão poderoso. Eles não se apaixonam pelo comum. Eles se apaixonam pelo extraordinário, pela pessoa que faz seu universo interior se sentir compreendido, validado e inspirado. Em muitas tradições espirituais,
Aquário está ligado a uma jornada kármica de individualidade. Essas almas frequentemente carregam memórias de tempos anteriores em que se destacaram, defendendo a verdade, a inovação ou a liberdade. Nesta vida, essa marca os torna ferozmente independentes, profundamente intuitivos e resistentes a tudo que pareça limitante. Eles desejam um amor que os expanda, não que os confine. Buscam uma parceria que incentive seu crescimento em vez de restringir seu espírito. Devido a esse chamado interior, nem todos estão preparados para compartilhar seu caminho. Somente aqueles que compreendem a beleza da liberdade e a autenticidade da verdade podem conquistar o coração de um aquariano sem medo. Aquário costuma aparentar calma exteriormente, mas dentro dele existe um oceano de pensamentos, visões e emoções que se movem como constelações em constante transformação. Nem sempre expressam essas paisagens interiores, não por serem frios, mas porque falam uma linguagem que poucos aprenderam a interpretar. Seu silêncio é reflexivo. Sua distância é contemplativa. Sua imprevisibilidade é simplesmente a expressão de uma mente que se move mais rápido do que a maioria consegue acompanhar. E, no entanto, para a pessoa certa, Aquário se torna um santuário de clareza, inspiração e lealdade extraordinária. Quando escolhem abrir o coração, se comprometem com uma profundidade surpreendente e transformadora. Entender Aquário é entender que, para eles, o amor não é uma performance. O amor é ressonância. O amor é alinhamento. O amor é o encontro de duas almas que se reconhecem além do tempo e da lógica comum. Apenas alguns signos possuem a inteligência emocional, a agilidade mental e a abertura espiritual necessárias para corresponder a essa energia. E quando Aquário encontra essas raras combinações, seu amor se torna uma experiência revolucionária que muda ambas as vidas para sempre. Aquário não encara o amor da maneira que a sociedade ensina. Eles não seguem a sequência usual. Seu coração opera por meio de um sistema diferente, enraizado no significado e na conexão espiritual autêntica. Para Aquário, o amor precisa ser sentido como verdade. Precisa ser sentido como liberdade. Precisa ser sentido como uma parceria que eleva ambos os indivíduos a um estado superior de consciência. Eles não se interessam por relacionamentos baseados em posse ou dependência. Em vez disso, anseiam por uma conexão onde ambos evoluam, ambos cresçam e ambos descubram novas partes de si mesmos ao longo da jornada. De um ponto de vista psicológico, Aquário frequentemente experimenta emoções com uma mistura única de intensidade e observação silenciosa. Eles sentem profundamente, mas também observam seus próprios sentimentos. Essa dupla consciência pode fazer com que sua expressão emocional pareça reservada, mesmo que seu mundo interior seja rico e profundo. Eles desejam um parceiro que respeite sua necessidade de espaço e que entenda que a proximidade emocional nem sempre exige presença física constante. Para Aquário, a intimidade se constrói através da compreensão, da sintonia intelectual e de um propósito compartilhado. Na visão mais ampla da astrologia, Aquário é visto como o signo do despertar. Seu propósito é desafiar estruturas antigas, tanto no mundo quanto nos relacionamentos. Isso significa que eles frequentemente se sentem atraídos por pessoas que carregam individualidade, coragem e originalidade. Eles não amam alguém porque essa pessoa se encaixa em um molde. Eles amam alguém porque essa pessoa o quebra. É por isso que seus relacionamentos podem parecer não convencionais. Eles não buscam apenas conforto. Buscam transformação, descoberta e uma energia espiritual intensa. Há também um lado terno em Aquário, que poucos testemunham. Sob sua aparência visionária, reside um coração surpreendentemente vulnerável. Eles anseiam por uma conexão onde possam ser eles mesmos por completo, sem medo de julgamentos. Eles querem alguém que veja além de sua independência e reconheça o anseio silencioso por uma companhia genuína. No entanto, eles jamais implorarão por amor, jamais buscarão aprovação e jamais sacrificarão sua autenticidade. São atraídos apenas por aqueles que compreendem que liberdade não significa ausência e que solidão não significa falta de sentimentos. A razão pela qual Aquário ama de forma diferente é simples. Sua alma se lembra de uma versão superior do amor. Eles carregam a memória de uma conexão enraizada na verdade, no alinhamento e na expansão espiritual. Não buscam o caminho previsível, mas o caminho que desperta seu destino. E apenas alguns signos possuem a força,
a sabedoria e a clareza emocional para encontrá-los neste lugar sagrado. Quando Aquário encontra Gêmeos, algo quase sobrenatural acontece. É como se duas frequências que antes estavam separadas por vidas se alinhassem e se reconhecessem repentinamente sem uma única palavra. Quase se pode sentir a atmosfera mudar ao redor deles. Esses dois signos compartilham uma química mental rara que não pode ser forçada ou fabricada. Ela simplesmente existe, tão natural quanto respirar e tão poderosa quanto uma revelação. Gêmeos encara a vida com curiosidade, sagacidade e uma mente que nunca para de abrir novas portas. Aquário encara a vida com visão, discernimento e uma conexão instintiva com o futuro. Quando se encontram, o mundo se transforma numa conversa sem fim, mas que jamais se repete. Há algo incrivelmente libertador na forma como Gêmeos interage com Aquário. Gêmeos não exige um caminho rígido. Não se apega nem constrói muros emocionais desnecessários. Move-se com uma leveza que faz Aquário se sentir seguro e compreendido. Gêmeos traz cor aos pensamentos de Aquário. Aquário traz profundidade à imaginação de Gêmeos. Juntos, formam uma parceria intelectualmente estimulante e espiritualmente enriquecedora. Gêmeos consegue acompanhar Aquário por todos os labirintos mentais sem se perder. E Aquário consegue ajudar Gêmeos a enxergar padrões e verdades que, de outra forma, passariam despercebidos. No mundo onde muitos lutam para compreender o funcionamento interno de Aquário, Gêmeos intervém com uma facilidade quase divina. Gêmeos escuta não só as palavras, mas também o silêncio entre eles. Percebe quando Aquário precisa de espaço, quando precisa de inspiração e quando precisa de um momento de equilíbrio. Gêmeos próspera na dança da dualidade, e isso permite que se mova em harmonia com o fluxo imprevisível da energia de Aquário. Eles não resistem à mudança. Pelo contrário, a acolhem. E é exatamente disso que Aquário precisa. Existe um fio espiritual que une esses dois signos. Um fio formado pela energia do ar compartilhada, pela liberdade intelectual e pela independência emocional. Eles se conectam não pela posse, mas pela ressonância. Apaixonam-se não pela força, mas pelo reconhecimento. Gêmeos pode oferecer a Aquário um amor que se assemelha a um lar para a mente, um santuário onde as ideias podem respirar e evoluir sem medo. E Aquário, em troca, oferece a Gêmeos um senso de direção, uma visão mais elevada, um caminho significativo por trás da descontração. Juntos, criam algo raro, algo que parece ao mesmo tempo sólido e infinito. A razão pela qual Gêmeos pode amar Aquário profundamente é simples, porém profunda. Gêmeos compreende a linguagem do invisível. Compreende que o amor não exige correntes pesadas ou confinamento emocional. Sabe que a verdadeira intimidade nasce da liberdade, da curiosidade e da confiança. Gêmeos não teme a imensidão de Aquário. Em vez disso, a celebra. Não foge da natureza voltada para o futuro de Aquário. Ao contrário, junta-se a ele nessa jornada. E nessa jornada compartilhada, ambos descobrem uma versão de si mesmos que parece mais autêntica, mais viva e mais alinhada espiritualmente do que qualquer coisa que já conheceram. Quando Aquário encontra Sagitário, a conexão é como uma faísca que se transforma em um incêndio que se alastra pelo horizonte. Há um reconhecimento imediato, não de semelhança, mas de uma possibilidade maravilhosa. Sagitário adentra a energia de Aquário com confiança, curiosidade e um desejo inquieto de explorar o mundo em sua plenitude. Esse é o tipo de alma que olha para Aquário e não vê distância ou complexidade emocional. Em vez disso, vê um companheiro de jornada, alguém que também acredita que a vida deve ser descoberta, questionada e expandida além dos limites da experiência comum. Sagitário não teme a imensidão de Aquário. Sente-se entusiasmado por ela. A dinâmica entre os dois é incrivelmente poderosa porque não se sufocam mutuamente. Sagitário compreende o valor sagrado da liberdade pessoal. Faz parte de sua natureza vagar, sonhar e buscar significado em tudo o que toca. Aquário, por outro lado, precisa de espaço para respirar, pensar e criar sem se sentir confinado. Quando esses dois se unem, formam um vínculo leve o suficiente para permitir seu crescimento e forte o bastante para mantê-los conectados. Sagitário traz uma chama que aquece Aquário sem queimá-lo. Aquário traz uma visão que inspira Sagitário sem restringi-lo. Há um profundo componente espiritual nessa combinação. Sagitário é guiado pela energia da expansão,
da busca pela verdade e da sabedoria filosófica. Aquário é guiado pela inovação, clareza e pelo desejo de elevar a consciência. Juntos, criam uma parceria onde cada conversa abre novas portas, cada experiência compartilhada se torna uma lição e cada desentendimento se transforma em um momento de crescimento. Eles não se unem para repetir padrões antigos, mas sim para superá-los. Sagitário encoraja Aquário a confiar na aventura da vida, enquanto Aquário ajuda Sagitário a enxergar os padrões mais profundos ocultos em cada jornada. Uma das coisas mais belas sobre Sagitário é a honestidade que traz para o relacionamento. Eles se comunicam com uma franqueza que não fere, mas liberta. Aquário aprecia isso mais do que quase qualquer outro signo, pois não quer verdades adocicadas. Quer autenticidade. Quer clareza. Quer um parceiro que possa se colocar diante dele sem medo ou fingimento. Sagitário faz exatamente isso. Sua verdade é brilhante, ardente e restrita. E essa verdade ajuda Aquário a se sentir seguro o suficiente para se expressar sem se refugiar no silêncio. Outro motivo pelo qual essa conexão é tão profunda é o senso de missão compartilhado que frequentemente se forma entre eles. Sagitário é um buscador nato de significados mais elevados. Aquário é um arquiteto nato de propósitos maiores. É muito comum que esses dois se vejam trabalhando juntos em algo maior do que qualquer um deles jamais imaginou. Seja uma paixão compartilhada, um projeto criativo ou uma visão que começa como uma simples ideia e se transforma em algo transformador. Eles se motivam mutuamente. Eles se desafiam e se elevam mutuamente. Seu amor não é pequeno. Seu amor não é tímido. Seu amor é expansivo, ousado e repleto de possibilidades. Sagitário possui a rara habilidade de amar Aquário sem tentar mudá-lo. Não leva a independência de Aquário para o lado pessoal e não confunde espaço emocional com rejeição. Em vez disso, vê isso como parte da beleza da conexão. Sagitário ama encorajando, fortalecendo e libertando o espírito. Isso é exatamente o que Aquário precisa. O amor entre esses dois signos se torna uma jornada, uma peregrinação compartilhada em busca da verdade, do crescimento e da autodescoberta. É um amor que expande a mente, desperta o coração e alinha ambas as almas com um destino maior. Quando Aquário encontra Libra, algo suave, porém profundo, começa a se desdobrar, quase como uma melodia tranquila que surge sob o ruído do mundo. Não há pressa, pressão ou intensidade avassaladora. Em vez disso, há um reconhecimento calmo, uma compreensão gentil que parece natural desde o primeiro momento. Libra se aproxima de Aquário com graça, paciência e uma inteligência emocional que parece quase projetada pelo universo para acalmar as partes de Aquário que são frequentemente incompreendidas. Libra não tenta interpretar Aquário através do julgamento. Interpreta-o através do equilíbrio, da paz e da presença atenta. O que torna Libra tão poderoso na vida de Aquário é a sua capacidade de criar harmonia sem lhe tirar a liberdade. Libra quer conexão, sim, mas não exige posse. Quer proximidade, mas não sufoca. Libra domina a arte da parceria sem controle. E é exatamente isso que permite a Aquário relaxar de maneiras que raramente consegue com outras pessoas. Aquário está acostumado a se sentir pressionado a se abrir ou a se conformar emocionalmente. Libra nunca faz isso. Em vez disso, Libra cria um espaço seguro onde Aquário pode expressar seus pensamentos e sentimentos no seu próprio ritmo, sem medo de ser mal interpretado ou pressionado. Libra é guiado pelo planeta do amor e da harmonia, e essa influência lhe confere uma capacidade natural de ler o tom emocional de um relacionamento. Percebe quando Aquário precisa de silêncio, quando precisa de companhia e quando precisa de encorajamento. Libra não leva os momentos de distanciamento de Aquário para o lado pessoal, porque entende que o ritmo emocional não é idêntico para todas as pessoas. Enquanto alguns signos podem reagir à imprevisibilidade de Aquário com insegurança, Libra permanece firme. Libra sabe que a força de uma conexão não é medida pela intensidade constante, mas pela compreensão sólida. Há uma elegância espiritual na forma como Libra encara o amor. Libra vê os relacionamentos como oportunidades de crescimento, reflexão e evolução mútua. Aquário aprecia isso mais do que costuma demonstrar. Aquário anseia por alguém que possa trilhar seu caminho intelectual e emocionalmente sem precisar dominar a jornada. Libra se torna esse parceiro oferecendo discernimento, imparcialidade e disposição para compreender os dois lados de cada situação.
Libra ensina a Aquário que equilíbrio emocional não é o oposto de independência. O equilíbrio emocional é a base que dá significado à independência. Quando esses dois signos interagem, suas conversas frequentemente se tornam portais para uma consciência mais profunda. Libra traz clareza às paisagens emocionais que Aquário tende a analisar em excesso. Aquário traz pensamento visionário às ideias que Libra pressentiu, mas não articulou completamente. Suas mentes se complementam de uma forma que constrói conexão sem pressão. Libra aceita que a oscilação de Aquário entre proximidade e distância não é um sinal de instabilidade, mas sim uma parte natural do seu processo interior. Aquário, por sua vez, admira a capacidade de Libra de permanecer calmo, ancorado e reconfortante sem jamais perder o seu senso de identidade. O vínculo entre Aquário e Libra torna-se um espaço onde ambos podem respirar, crescer e explorar sem medo. Libra oferece estabilidade emocional sem ser restritiva. Aquário oferece expansão intelectual sem ser opressiva. Juntos, criam uma parceria construída sobre equilíbrio, respeito e alinhamento espiritual. Libra torna-se o reflexo gentil que Aquário nem sabia que precisava, um espelho que lhe mostra a sua força sem amplificar as suas falhas. O amor entre eles é constante, equilibrado e profundamente solidário, permitindo que ambas as almas se elevem às suas melhores e mais autênticas versões. Quando Aquário se conecta com Áries, a energia é completamente diferente da suave harmonia de Libra ou da aventura expansiva de Sagitário. Desta vez, o signo de Ar encontra o fogo puro e algo ousado desperta dentro de ambos. Áries entra na presença de Aquário com uma coragem inconfundível. Eles não hesitam. Não questionam seu valor e não se intimidam com a intensidade que Aquário carrega naturalmente. Em vez disso, Áries segue em frente com força, autenticidade e uma presença que atravessa as camadas que Aquário costuma usar para proteger seu coração. Áries não espera permissão para se importar. Simplesmente se importa. E Aquário consegue sentir essa sinceridade imediatamente. Áries possui uma habilidade rara que poucas pessoas reconhecem. Embora seu fogo possa ser impulsivo, também é incrivelmente honesto. Quando amam, não escondem seus sentimentos por trás de gestos educados ou estratégias cautelosas. Demonstram compaixão, energia e uma franqueza que Aquário considera inesperadamente revigorante. Aquário está acostumado com pessoas que andam na ponta dos pés ao redor de suas emoções, tentando decifrar seu silêncio ou interpretar seu distanciamento. Áries não faz nada disso. Áries diz exatamente o que sente, exatamente quando sente, e esse nível de clareza se torna um sopro de verdade para Aquário. A honestidade de Áries se torna um caminho que ajuda Aquário a baixar suas defesas. Uma das razões mais fortes pela qual Áries e Aquário formam uma conexão tão poderosa é a coragem emocional que Áries traz consigo. Muitos signos hesitam quando Aquário se isola ou se torna difícil de decifrar. Imaginam rejeição quando, na verdade, há apenas reflexão. Áries, no entanto, se recusa a ser intimidado por esse padrão. Compreende que o mundo interior de Aquário é profundo e multifacetado. Sabe que Aquário precisa de espaço não para se afastar, mas para se reequilibrar. Em vez de recuar por insegurança, Áries permanece ancorado na autenticidade. Dá espaço a Aquário, mantendo, ao mesmo tempo, uma conexão visível, permitindo que Aquário se sinta seguro e compreendido sem sacrificar sua independência. Há uma dinâmica espiritual em jogo que torna essa combinação surpreendente e transformadora. Áries personifica a força vital bruta e a ação instintiva. Aquário personifica a visão superior e a clareza intelectual. Quando essas energias se combinam, despertam uma mistura de paixão e propósito. Áries inspira Aquário com motivação, coragem e a disposição para correr riscos. Aquário inspira Áries com visão, inovação e um senso de direção que eleva Áries além da ação impulsiva. Juntos, eles criam um relacionamento que é ao mesmo tempo vibrante e significativo, ardente e inteligente, ancorado na ação e elevado pela visão. Áries também traz uma energia protetora para a vida de Aquário, mas não de forma controladora ou possessiva. Em vez disso, protege Aquário da insegurança, da hesitação e das barreiras emocionais que Aquário às vezes constrói por medo de ser incompreendido. Áries observa essas barreiras e as reconhece não como obstáculos, mas como desafios que valem a pena enfrentar. Não impõe com força. Rompe com autenticidade. Sua lealdade é intensa,
inabalável e poderosa. Aquário, que raramente permite que alguém se aproxime, começa a perceber que a presença de Áries não é uma ameaça à sua liberdade, mas um reforço de sua força. O amor entre Áries e Aquário se torna uma jornada de despertar. Áries desperta a confiança adormecida em Aquário, lembrando de que paixão e independência podem coexistir, que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza e que ousadia pode ser um ato de fé. Aquário, por sua vez, desperta o propósito maior em Áries, mostrando-lhe que ação sem significado não basta e que a verdadeira realização vem de uma parceria que expande a alma. Quando esses dois signos se unem, formam uma conexão vibrante, eletrizante e repleta de potencial para crescimento, transformação e elevação espiritual. Ao analisarmos Aquário sob uma perspectiva espiritual, psicológica e energética, a razão pela qual apenas esses 4 signos ressoam profundamente torna-se inegavelmente clara. Aquário se move pelo mundo com uma combinação singular de independência, idealismo e brilhantismo intuitivo. Não se prende à rotina, mas sim à sinergia intelectual, à liberdade emocional e a um propósito visionário. Muitos signos admiram Aquário, mas a admiração por si só não sustenta uma conexão duradoura. Aquário precisa de alguém que não tema a vastidão de sua mente ou a imprevisibilidade de seu espírito. Eles precisam de um parceiro que entenda que o amor não é controle, mas sim alinhamento. Gêmeos, Sagitário, Libra e Áries são os únicos 4 signos que incorporam naturalmente as energias que complementam Aquário sem diminuí-las. Gêmeos traz fluidez mental e curiosidade, algo que Aquário reconhece instantaneamente. Sagitário traz expansão e verdade, características que Aquário respeita profundamente. Libra traz harmonia e compreensão, que equilibram as tempestades internas de Aquário. Áries traz honestidade corajosa, rompendo as barreiras emocionais de Aquário com autenticidade. Cada um desses signos oferece algo essencial, não superficial, não forçado, mas profundamente alinhado com a arquitetura espiritual de Aquário. Outro motivo importante é que Aquário precisa de inteligência emocional que transcenda padrões antigos. Eles precisam de alguém que saiba lidar com momentos de silêncio sem insegurança. Alguém que caminhe ao seu lado em vez de tentar ir à frente ou arrastá-los para trás. Esses 4 signos compartilham uma confiança interior e uma curiosidade espiritual que dão a Aquário espaço para respirar, pensar e se desenvolver naturalmente. Eles não entram em pânico quando Aquário faz uma pausa. Eles não interpretam a reflexão como rejeição. Eles simplesmente permanecem presentes, firmes e abertos. Essa estabilidade é rara e preciosa para Aquário. A compatibilidade com Aquário não se trata de perfeição, mas sim de ressonância. Trata-se de encontrar alguém que incentive o crescimento em vez de temê-lo. Alguém que veja o futuro não como uma ameaça, mas como uma porta aberta. Alguém que compreenda que o amor pode ser íntimo e abrangente ao mesmo tempo. O vínculo que Aquário forma com esses 4 signos não é comum. É transformador, evolutivo e expande a alma. Esses relacionamentos ajudam Aquário a se tornar mais quem realmente é, em vez de se diminuir para caber em uma estrutura emocional menor. E essa é a essência do porquê esses 4 signos são os verdadeiros pares para Aquário. Amar um aquariano é embarcar em uma jornada desafiadora e transcendente. Requer uma mente aberta, uma alma forte e a disposição de enxergar o amor de maneiras que vão além das expectativas tradicionais. Aquário não se impressiona com atenção superficial ou gestos previsíveis. É tocado pela autenticidade, pela originalidade e pela sinceridade emocional que não exige demonstrações constantes. Se você deseja amar um aquariano, precisa estar pronto para respeitar o espaço dele, pois é nesse espaço que ele cria, reflete e mantém sua base espiritual. O mais importante a entender é que o aquariano se distancia não por falta de interesse, mas porque processa as emoções à sua maneira. Ele precisa de tempo para pensar, reorganizar os pensamentos e dar sentido à energia que sente. Se você tentar forçar a proximidade nesses momentos, ele pode se afastar ainda mais. Mas se você demonstrar paciência e confiança, ele retornará com ainda mais clareza e devoção. Amar um aquariano significa respeitar seus ritmos e entender que o amor para ele não se define pela proximidade física constante, mas pela lealdade, pela verdade e pela sintonia espiritual. Você também precisa estar disposto a compartilhar sua mente com o aquariano. Eles se apaixonam pelo intelecto, pela perspicácia,
pela troca de ideias que abre novas portas em sua consciência. Eles se sentem atraídos por pessoas que pensam por si mesmas, que carregam suas próprias paixões e que falam com propósito. Eles não querem alguém que simplesmente os siga. Eles querem alguém que caminhe ao seu lado com confiança e individualidade. Se você puder expressar sua verdade sem medo, Aquário ouvirá com a mente e o espírito. Acima de tudo, amar um aquariano significa abraçar o extraordinário. Eles não estão aqui para relacionamentos comuns. Estão aqui para parcerias que elevam, transformam e expandem. Se você puder segurar a mão deles sem tentar aprisionar suas asas, se puder permitir que sejam tanto tempestade quanto calma, se puder enxergar sua alma além do silêncio, você testemunhará uma forma de amor que poucas pessoas experimentam. Amar um aquariano é um ato espiritual. É um salto de fé. É uma conexão que desperta o potencial máximo em ambos os corações. Há um momento aqui, no final desta jornada, em que tudo o que você ouviu começa a ecoar com uma verdade mais profunda. É o momento em que a compreensão se torna sabedoria, quando a percepção se torna transformação e quando você percebe que a história de Aquário não se resume a um único signo. Ela se refere a todas as almas que já se sentiram diferentes. Toda pessoa que já buscou um amor que liberta em vez de aprisionar, todo coração que já sentiu que seu propósito é maior do que o mundo permitiu que acreditasse. Aquário nos lembra que a autenticidade é uma responsabilidade espiritual, que o crescimento não é opcional e que o universo se comunica através dos corajosos, dos curiosos e dos indomáveis. Ao nos distanciarmos e observarmos o quadro completo, podemos sentir a intensidade da mensagem penetrando em nosso espírito. Aquário se ergue como um símbolo da consciência do futuro, do pensamento visionário, da coragem de romper com padrões que não servem mais ao coletivo. Os 4 signos que exploramos não são simplesmente parceiros compatíveis. São aliados espirituais. São espelhos que refletem as partes de Aquário que merecem ser honradas em vez de controladas. Da mesma forma, cada um de nós é chamado a encontrar relacionamentos que elevem nossa vibração, que nos desafiem a crescer, que caminhem ao nosso lado sem apagar nossa chama. Esta é a essência da evolução, tanto astrológica quanto humana. Que este momento sirva como um lembrete de que você não está aqui por acaso. Você foi atraído por esta mensagem por um motivo. Algo dentro de você ressoou com a verdade aqui expressa. Algo em seu espírito reconheceu um padrão familiar ou uma força esquecida. O universo tem um jeito de colocar as palavras certas diante da alma certa, no momento certo. Se você sentiu ao menos uma faísca de reconhecimento, então este foi um daqueles momentos criados para você. Cada percepção que você obteve é uma semente plantada em sua mente e coração, esperando para crescer e se tornar a próxima etapa de sua jornada pessoal. Aquário nos ensina que o amor não deve ser uma prisão. O amor deve ser um catalisador. Ele deve expandir você, refinar você e despertar você. O amor verdadeiro convida você a se tornar mais, não menos. Ele pede honestidade, não desempenho. Ele próspera na liberdade, não no medo. E seja você de Aquário ou simplesmente alguém que carrega essa faísca rebelde dentro de si, você merece uma conexão que reconheça sua profundidade, seu brilho e seu potencial espiritual. Nunca se esqueça de que o universo alinha você com almas que correspondem ao seu nível de verdade, coragem e autenticidade quando você se recusa a se contentar com menos. Ao encerrarmos este capítulo, deixe seu coração se elevar com um renovado senso de propósito. Deixe seu espírito se elevar com a compreensão de que cada experiência, cada conexão e cada desafio que você enfrentou moldaram você em alguém capaz de amor profundo e discernimento extraordinário. Há um futuro chamando você para frente. Um futuro moldado por clareza, intuição e autenticidade destemida. Caminhe em direção a ele com confiança. Caminhe em direção a ele com fé. Caminhe em direção a ele sabendo que o universo apoia cada passo que você dá na direção do seu eu superior. E assim, enquanto esta jornada chega ao fim, deixe que estas palavras finais se instalem em sua alma. Você é poderoso. Você tem um propósito. Você está alinhado com algo muito maior do que você pode imaginar. O amor que você busca não está além do seu alcance. Ele está destinado a você quando você escolhe honrar sua verdade, sua luz e seu caminho espiritual. Que seu coração atraia apenas as almas que elevam sua energia, expandem sua consciência e caminham ao seu lado em liberdade e verdade.
Se esta mensagem o emocionou, inspirou ou iluminou ao menos um canto do seu mundo interior, convido você a continuar sua jornada com os outros vídeos deste canal. Cada uma delas carrega consigo um fragmento de sabedoria, uma faísca de clareza e uma luz guia, criada para ajudá-lo a ascender ainda mais. Sua evolução não termina aqui. Ela continua a cada nova percepção que você se permite receber.